E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui em aula presencial. Ah, que beleza, hein? De volta aqui no colégio. Sala de aula lotada aqui. Mentira, ninguém. Mas bom dia para todos. Espero que vocês estejam muito bem. E estamos aí, né? Faltam 2 semanas para acabar o ano letivo. Vamos em frente. Então, meninos, meninas, sejam muito bem-vindos. Calma que eu tenho que ajustar aqui o negócio. Colocar aqui os slides de hoje. Bom, como vocês sabem, tocou o sinal agora, estamos começando a aula agora, hein? Bom, nós estamos fazendo a ecologia. Cara, ecologia é muito show, né? Primeira série, tá aqui. Ecologia é uma das matérias mais legais da biologia, sem sombra de dúvida. Então, bom dia, Tami, bom dia, Duda, bom dia, Conecte o áudio. Tem o áudio aqui, velho. Tá, então é o seguinte. Ah, sim. Cara, é muito bom receber um bom dia assim de vocês. Meninos, meninas, vamos para os nossos slides, né? A melhor parte da aula é colocar você em dia aqui. Tinha colocado uma imagem aqui de fundo, velho, não, mas vai ser assim mesmo. Deixa eu ver lá. Mais alguém aqui mandando uma mensagem para mim. Isso, bom dia, bom dia, bom dia. Foi legal. Aqui. Bom, só lembrando os senhores e as senhoras que nós estamos ao vivo aqui na escola e é bem provável que semana que vem essa sala esteja lotada, só que não, né? O assunto é ecologia, a relação entre os seres vivos. Então, essas relações entre os seres vivos, no contexto da biologia, são relações extremamente importantes. Né? Essas relações entre os seres vivos. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui, porque eu estou sem a minha luz aqui. Vou tentar clarear um pouco aqui, senão vocês não vão enxergar nada, né? Deixa eu colocar aqui o vídeo. Dar uma clareada aqui, senão vocês não vão me enxergar. Falar, cadê você, Gregório? Agora sim, agora vai. Agora você pode perguntar, cadê Gregório? Okay. Então, meninos, são várias relações entre os seres vivos. A gente vai falar de todas elas aqui. O professor Mário Gregório, você lembra que você tem um presente de Natal, né? Um presentinho. Exercício lá na página 97 até a página 110. Está na apostila 6. E lembra, velho, sem exercício, você não vai conseguir saber se você entendeu a matéria ou não, tá? Então tá aí um presentinho de Natal. Capricha aí pra gente. Vai ter uma provinha surpresa, vai que você fica de recuperação. Você já pensou? Tá, então vamos em frente. Relações entre os seres vivos ou relações ecológicas. Posso chamar também de relações ecológicas aí. Essas relações ecológicas são as interações que acontecem entre os seres vivos, as quais podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, e aí a gente tem o que a gente chama de relações intraespecíficas, ou indivíduos de espécie diferente. Aí a gente chama de relações inter. Então, entre indivíduos da mesma espécie, intra.
intraespecífica. Entre indivíduos de espécie diferente, interespecífica. Tá bom? Tá. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. O que é isso? Harmônicas são quando essas relações elas estão dando lucro, dando certo para as duas espécies, tá bom? Agora, se ela for desarmônica, tem alguém perdendo. Então, se tiver todo mundo ganhando, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Isso, em harmonia, exatamente. Agora, se eu tiver desarmônica, é porque tem alguém perdendo. Aí está em desarmonia, né? Como dizia o nosso aluno aqui. Bom, meninos, é muito fácil entender, porque se eu tenho alguém numa relação e está perdendo, é uma relação desarmônica. Mas se eu tenho uma relação onde está todo mundo ganhando, ela é uma relação positiva. Então, vou começar por um gráfico aqui. A gente vai falar das relações que são intraespecíficas, são relações entre organismos da mesma espécie. Cara, esse quadro branco aqui atrás de mim não está dando contraste. Deixa eu ver se eu coloco uma cor lá atrás. Se eu coloco alguma paisagem lá, porque está muito estranho esse quadro. Tá bom, vai ficar assim. Bom, olha só esse quadro que nós temos aqui. Aqui nós temos as relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Bom, intraespecífica. Observa, ela pode ser chamada de harmônica. Cara, harmônica, a gente vai ter indivíduos da mesma espécie que estão lucrando, estão ganhando, os dois estão ganhando. Dois exemplos aqui, colônia e sociedade. Vamos falar de colônia. Quando é colônia, esses indivíduos estão juntos, estão perfumados? Não. Colônia é que esses indivíduos estão juntos, estão colados. Eles são da mesma espécie e eles estão colados. Beleza? Tá. Então, nós temos aqui indivíduos que estão da mesma espécie, estão juntos, mas são fisicamente separados. Aí é sociedade. Então, não confunda. Colônia, eu tenho indivíduos da mesma espécie e esses indivíduos estão colados uns nos outros. A gente vai dar exemplo daqui a alguns minutos. Eu preparei slides de todas essas interações aí para vocês. Só lembrando que são 2 aulas. Então, a gente vai terminar essa aula, vai ter um espaço de 10 minutos para você tomar um suco, uma vitamina, sua mãe fazer um pão de queijo para você, e a gente volta e vai na outra aula até meio-dia e 25, tá bom? Então, se eu tiver os indivíduos da mesma espécie colados uns nos outros, eu vou ter o que a gente chama de colônia. E se eu tiver os indivíduos, eles são da mesma espécie e eles estão separados, aí eu vou ter sociedade. Agora, quando as relações são desarmônicas, as relações estão desarmônicas, deixa eu ver, tem alguém perguntando. Adoro pergunta. Geralmente a pergunta melhora a explicação. Professor, volta o slide, o primeiro slide. Beleza. Só lembrando que no final da aula, no final da última aula, hoje, 13h, eu vou lá e vou postar os slides para vocês, tá? Você quer esse slide aqui? Então vai lá, em 2 segundos. 1, 2, vou dar 10 segundos aí. Já printou, tirou a foto, beleza, tá? Então vamos em frente aqui. Olha, as relações intraespecíficas.
Deixa eu ver lá se é só um joinha, tá bom? Isso, beleza. Vou voltar aqui. Bom, aí nós temos aqui quando alguém está perdendo. Quando alguém está perdendo, é uma relação do tipo desarmônico. Só foi comparar um pouquinho aqui para trás. Tinha que colocar isso aqui. Agora vai. Bom, aí nós temos desarmônica. Tem alguém que está perdendo aí. E se esse alguém está perdendo, a gente já tem uma relação que também pode ser chamada de negativa. Tá? Às vezes, tem um lucrando e o outro está no zero. Também pode ser chamada de negativa. Bom, canibalismo. Canibalismo, todo mundo sabe, né, velho? Você é o indivíduo que está comendo o outro da própria espécie aí, tá? Quando a gente tem essa relação, é muito triste ver essa relação, mas ela é muito frequente, infelizmente, no reino animal, tá? Entre os seres humanos, existem alguns relatos no passado. Por exemplo, algumas tribos aqui da América, nossa América Latina, digamos assim, eles tinham o hábito de, depois das batalhas, aquela tribo que venceu a batalha, geralmente ela pegava os guerreiros que eram mais valentes, lá da outra turma lá, aquele cara que demonstrou mais força, eles picotavam e faziam uma sopa ali, todo mundo bebia ali, para ver se absorvia aquela coragem, aquela força. Olha a ideia de louco desse povo, né? Mas, atualmente, a gente não tem isso mais. Atualmente, a gente só tem canibalismo entre os animais. E daqui a pouco eu vou explicar os casos mais emblemáticos aí. E, por último, competição. A competição é quando a gente vai ter competição intraespecífica e competição interespecífica. Na competição intraespecífica, nós vamos ter aqueles indivíduos que são da mesma espécie e que estão competindo por 3 motivos. Observa bem que quando a competição ela é entre organismos de espécie diferente, a gente vai ter apenas 2 motivos. Então, aqui a gente tem 3 motivos. Primeiro é por fêmeas. Geralmente, os machos vão competir e quando um não demonstrar muita força e começar a machucar o outro vai embora e deixa a fêmea para o primeiro. Segundo motivo, eles vão competir por água. Se tiver pouca água numa região, a gente vai ter competição entre esses grupos para ver quem é que vai ficar ali naquela região. E terceiro, a competição por recursos, tá? Competição que vai acontecer por... minha máscara pode funcionar. Então, competição por recursos, competição por alimentos ali, tá bom? Beleza, agora que você já tem a informação, vamos em frente. Isso aqui que você está vendo é um coral. O coral, a gente olha assim, parece ser uma rocha. Mas se você olhar com bastante cuidado, cada estrutura dessa aqui é uma mini cultura onde tem vários indivíduos aqui, eles são microscópicos, então vários indivíduos estão colados na mesma estrutura e eles vão fazer eles têm uma célula urticante. Essa célula urticante, ela tem alguns, digamos assim, que elas têm células urticantes e tem alguns flagelos. Olhando assim, você não está vendo. Mas quando você chega lá perto, algum animal chega bem perto assim, vários flagelos vão sair e vão atingir esse animal e vai liberar uma quantidade muito grande uma quantidade assim de toxina que vai deixar esse animal extremamente ali
esse animal vai ficar meio adormecido ali, meio anestesiado, e aí o animal fica colado em cima dessa rocha, e é o suficiente para esses animaizinhos ir lá e se alimentar. Cara, é uma coisa muito louca mesmo. Olha só isso aqui. A gente vai ter uma colônia de poríferos. Então, tem vários poríferos aqui, todos eles estão colados uns nos outros. Então, tem indivíduos que são fisicamente unidos. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que se esse porífero aqui estiver filtrando uma quantidade muito grande de nutrientes, ele vai passar para esses outros aqui. Tá? Essa é a vantagem. A vantagem é que a gente vai ter, e se o outro aqui lá atrás estiver conseguindo uma quantidade muito grande de nutrientes, ele passa para todos. Então, é uma força-tarefa onde vários indivíduos estão se alimentando aí ao mesmo tempo, um está ajudando o outro, tá bom? Aqui nós temos uma sociedade. Por que eu sei que é uma sociedade? Porque esses indivíduos, eles estão separados fisicamente e eles trabalham em conjunto. É uma coisa muito interessante que acontece com as formigas, principalmente as formigas brasileiras. A gente tem algumas espécies de formigas que são cegas. É isso mesmo, elas são cegas. Mas então, como é que elas se comunicam? Como é que elas sabem? Elas vão liberando uma trilha de odores, uma trilha de cheiros. Então, esses cheiros, eles são como se fosse um guia. Eles estão aí mandando o sinal para onde elas têm que ir e o que elas têm que fazer. Se você, na sua casa, tem uma trilha de formiga pela parede, você pode chegar lá e fazer assim, esfregar aqui no meio da trilha, você vai perceber as formiguinhas todas se abrindo aqui, tá? Bom, essa trilha de formiga, elas estão trabalhando com o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo aqui? Levar matéria orgânica para dentro do formigueiro. E lá dentro do formigueiro, existe um fungo, um tipo de cogumelo, e esse cogumelo, ele vai servir de alimento, ele está crescendo, e quando ele atinge o maior tamanho possível, a rainha libera um cheiro, libera um feromônio, substância química, falando, galera, vamos lá, todo mundo pegando aí o cogumelo. E aí elas vão comendo e vão morrendo. Somente a parte que está abaixo do solo, do cogumelo, é que não tem veneno, não tem toxina. A parte que a gente chama de corpo de frutificação, ela tem toxina. Então, as formigas comem e morrem. E a rainha, mais as princesas, a classe real, né, a família real, eles vão comer a parte de baixo do cogumelo, e aí elas vão colocar outro pedaço de cogumelo para crescer novamente, e aí tudo recomeça. É por isso que, de vez em quando, na sua casa, as formigas somem. Por quê? Porque elas acabaram de fazer a refeição, é a única refeição que ela tem na vida dela, e quando ela é uma larva, aí eles dão a parte que não mata a formiga ali para a larva se alimenta, cresce, e a gente vai ter um formigueiro nascendo de uma vez só. Tá? Cara, é muito louco essa parte da ecologia. As abelhas também são uma sociedade. E dentro dessa sociedade, existem várias funções diferentes para cada grupo de abelhas. Tem abelhas que são guerreiras, tem abelhas que são dançarinas, bailarinas. Inclusive, aquela abelha que você vê sozinho de vez em quando, aquela abelha que você vê sozinho aí, atrás de um... passa na sua casa e fica... Aí, o que ela está fazendo? Ela está procurando néctar, ela está procurando flores que estejam no momento de serem colhidas. Né? Então, esses néctares, né, que ela acabou de encontrar, ela volta, digamos que ela encontrou um jardim com 500
flores ali prontas para serem colhidas, o néctar. Então, o truque da flor é liberar o néctar, que é uma bebida muito doce, muito aromática, que a abelha adora, e a abelha tem que entrar, às vezes, todinha dentro da flor para pegar esse néctar. E aí ela leva o pólen, às vezes, na testa, às vezes, o corpo todinho, e quando ela vai pegar o néctar de outra flor, ela pode estar se alimentando e também polinizando a outra flor. Então, a bailarina, ela é a abelha que vai sair e vai procurar as flores que estejam prontas para serem colhidas no néctar daquele dia. Tá bom? Bom, meninos e meninas, isso que você acabou de ver é uma sociedade. O que é uma sociedade? Hierarquia, divisão de trabalho e também divisão de benefícios. E os indivíduos? Os indivíduos estão fisicamente separados. Assim como na sociedade, assim como na colônia, os indivíduos estão fisicamente unidos, aqui na sociedade eles estão fisicamente separados. E é muito bom você saber que esses indivíduos, eles têm um ganho. Todo mundo está ganhando. Ah, mas a formiga lá morreu. Cara, ela morreu de barriga cheia, ela morreu a melhor morte que alguém pode ter. Ela comeu, se intoxicou e foi dormindo e acabou morrendo. Porque é o destino dela. Aí você fala, não, pô, maldade dessa rainha. Gente, é o destino dela. Então, cada sociedade vai ter a sua estrutura. Na sociedade das abelhas, a gente só tem uma rainha e a gente tem também os príncipes, tem princesas. Então, aquela rainha, o destino dela é botar ovos. Ela bota, em média, uns 1.000 ovos por dia. E dentro da colmeia tem a produção de mel e a produção de geleia real. E aí tem um aprendizado para a gente. Se você gosta muito de carboidrato, só come carboidrato basicamente durante o dia, a sua vida vai ser um pouco mais curta do que se você comesse todo o conjunto de alimentos. No caso das rainhas, as princesas e os príncipes, eles se alimentam de geleia real. E essa geleia real é um alimento extremamente rico em proteínas. O que acontece? A rainha pode viver 2 ou 3 anos, enquanto as operárias vivem 45, 50 dias. Olha só a diferença. Né? Bom, na hora que a rainha morre, desculpa, acordei agora. Mentira, acordei 5 horas da manhã. Então é o seguinte, na hora que a rainha ela está para morrer, vai acontecer o seguinte, vai acontecer dessa rainha, ela abre um buraco dentro da colmeia, chama-se vedado, ela entra lá dentro e ela tampa isso com cera e ela morre lá dentro. Ela vai ficar sem comer durante um tempo e vai morrer. Aí, à medida que fica sem uma rainha, que a rainha comanda as outras abelhas através de substância química que ela libera, através de feromônio. Como se fosse um pum, só que é um pum bem perfumado. E aí, na hora que falta a rainha, as outras princesas começam a entrar em alvoroço, começam a voar o mais alto que pode, atrás do zangão. É um número bem pequeno de zangão, às vezes um só. Na hora que aquela princesa consegue alcançar o zangão, e aí, rapaz, olha, começa a tocar uma música romântica no ar, tipo pá, 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 pá. Aí o que acontece? Acasalamento, e nesse acasalamento, a rainha arranca todo o aparelho reprodutor, todos os testículos do zangão. Velho, nesse momento, a gente vai ter o zangão morrendo. Ele morre, acho que de vergonha, não, ele morre mesmo fisicamente. E aí, na hora que ela, rainha, incorpora todos os testículos dele lá dentro do corpo dela, esses testículos vão se derreter e vão formar uma bolha chamada de
uma espécie de bolsa de esperma, né? Uma espermateca, seu nome. Bom, resultado, ela deixou de ser princesa, agora ela é uma rainha, e tem duas diferenças. Primeiro, que o abdômen dela vai crescer muito, ela vai desenvolver todos os óvulos que ela pode produzir. E também, ela, ela vai começar a colocar o ferrão dela, não cai mais. Tem uma abelha, quando ela ferrou alguém, geralmente ela perde o ferrão. E aí, quando chega lá naquele momento, ela perde o ferrão dela, né? E acabou o problema dela, né? Bom, meninos e meninas, vamos em frente com a nossa matéria, né? Dúvidas, perguntas, comentários? Cara, eu nunca sei a hora que acaba essa aula. Começou 10h45, acaba daqui 10 minutos. Bom, lá atrás está aparecendo um céu. Coisa maluca, né, velho? Vou colocar uma paisagem lá atrás. Bom, nós temos aqui relações harmônicas ou positivas. Todos ganham. Ó, positivo para um, positivo para outro. Então, nessa relação aqui, todos eles estão ganhando. Relações desarmônicas ou negativas. Alguém perde e alguém ganha. Olha só, hein? Se ela for negativa, todo mundo perdendo, ou apenas um está ganhando e o outro não. Isso aqui já foi chamado de relação neutra, mas hoje em dia ela é chamada de negativa ou desarmônica. Só repetindo, se ela for harmônica, todo mundo ganha. Se ela for desarmônica, alguém está ganhando e alguém está perdendo. Então vamos escarafunchar. Vamos abrir isso aqui e mostrar cada uma dessas relações. Então nós temos aqui uma competição. Olha que doido, hein? Chifre batendo em chifre. Olha só o tamanho da galhada aqui, hein? Então essa é a competição. E nessa competição, eu tenho indivíduos da mesma espécie. E vamos abrir isso aqui. Tem essa competição aqui, velho. Olha só, hein? São indivíduos da mesma espécie e eles vão competir por quais motivos? Principalmente por fêmeas, para ver quem é que vai emprenhar essas fêmeas. Olha o tamanho do galho, hein? Acho que nenhum dos dois está pegando a frente. Não, mentira, mentira. Eles vão competir e vão bater chifre aqui uma manhã inteira, até que alguém machuca. E os motivos você já sabe. Por fêmeas, por recursos ou por territórios. Território, recursos ou fêmeas. Nós temos aqui uma relação muito louca, velho. Olha, canibalismo. A gente vai ter canibalismo em duas situações. Aqui nós temos a fêmea da aranha, que ela vai comer o macho. Quando? Durante o acasalamento, sabe? É um acasalamento que vai durar aí, a gente chama de amplexo. Isso vai durar umas 2 horas, mais ou menos. Meu Deus, 2 horas. E aí, na hora que a fêmea, o macho, ele não tem pênis, né? Logicamente. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma das patas, vai pegar uma bolha de esperma, né? Com vários espermatozoides lá dentro, e vai colocar dentro da fêmea. Na hora que ele coloca essa bolha de esperma dentro da fêmea, a fêmea fica, nossa, ela entra num clima que você fala, meu Deus do céu, é muito bom isso aqui. Só que aí ela se empolga tanto e ela começa a comer o macho. Literalmente comer. O macho está achando que ele está comendo, ela vai comer o macho. E na hora que ela termina, por que ela faz isso? Maldade? Não. É porque quando essa aranha
vai ter os filhotinhos. Cara, o que é isso, né? Dormi bem à noite, acordei cedo, sono agora. Deve ser essa sala vazia aqui. É muito estranho estar na sala de aula com a sala vazia, né? Mas eu acho que vocês estão de bem aí, em casa, aí, né? Se você não se sente seguro para sair de casa, tô de boa aí. Bom, meninos e meninas, essa aranha, ela vai devorar o macho, por quê? Porque ela vai se sentir, ela vai colocar os filhotinhos, então ela precisa de muita proteína para poder produzir aquele tanto de ovos, e aí quando os filhotes nascem, essa aranha faz um negócio que ninguém, nenhuma fêmea de nenhuma espécie faz. Essa aranha, ela vai na teia, pega lá um mosquitinho que está preso ali, traz para os filhotes, e os filhotes comem, mas se não tiver nenhum mosquitinho ali, que a aranha, ela não engole, ela cospe, e a saliva dela está cheia de enzimas, a enzima que vai devorando e ela só vai sugando os líquidos corporais ali. Então, se por acaso não tem nenhum alimento para dar para os filhotes, e é uma coisa muito louca, porque se o filhote comer, na primeira semana de vida, ele sobrevive pelos próximos 2 anos. Mas se por acaso se esse filhote não comer, não se alimentar nessa primeira semana de vida, geralmente ele vai ter problema, ele não vai conseguir ficar muito estável, ele vai morrer. Ao invés dele viver 2 anos, ele pode viver aí 1 semana, 2 no máximo. Então, a aranha, se não tiver nenhum alimento, se ela não tiver pego nenhum inseto naquela teia dela, ela vai cuspir para o alto, a saliva dela vai derreter ela e os filhotinhos vão lá comendo a mamãe ali. Nenhuma mamãe faz isso. Acontece também com o louva-a-Deus. O que o louva-a-Deus faz? A fêmea do louva-a-Deus, quando ela está acasalando, ela come a cabeça do macho. Por quê? Porque o louva-a-Deus é assim. Se ele estiver voando e perder a cabeça, ele continua voando, até acabar a energia do corpo dele. Porque a cabeça tem a boca dele, né? Agora, se por acaso ele estiver acasalando e a fêmea arrancar a cabeça dele, ele continua acasalando. Meninos e meninas, é um assunto muito sério. Esse negócio de acasalar entre os animais. 6 minutos, tá? Tempo a gente fechar essa parte da aula. Bom, canibalismo. Só mais um detalhe. Quando uma cadela, quando ela produz mais filhotes do que o número de tetas que ela tem, geralmente também ela vai deitar em cima de um dos filhotes, ela vai pôr todo mundo nas tetas e vai deitar em cima dos outros que não tem teta e vai comer aquele filhotinho ali. Aí você fala, nossa, desumana. Lógico que ela é desumana, não é animal, não é humano, é um animal. E você fala, esse é um animal nojento, comendo filhote. Aquele filhote morreria de fome. Ou haveria uma competição entre eles ali, só que eles não têm ainda o instinto animal de competir. Então a mãe faz isso para que ele não morra de fome. Porque se tiver todos os filhotes ali, um em cada teta ali, o outro que não tem teta, ele vai ficar chorando, chorando, chorando e vai morrer de fome. Então, para evitar isso, ela vai lá e esfrega em cima dele e acaba matando o filhotinho e devora o filhotinho também. Tá? Isso acontece também entre as onças. Tem animal, quando nasce o filhote, a onça tem que estar, eu acho que eu já falei isso para vocês, né, lixo ecológico, tem que ter uma água ali por perto e ela lavar rapidinho o filhote, e se ele ficar com cheiro de sangue, um outro macho, ou até o próprio pai dos filhotes, vai lá e devora eles. Cara, mundo animal. Por isso que chama-se animal. Relações interespecíficas. Olha só, mudou o nome. Agora é inter. Inter de internacional. Quando eu falo uma coisa internacional, eu estou falando que uma coisa está fora
né, do seu convívio. Então, relações interespecíficas são aquelas que acontecem entre indivíduos. Vou colocar minha imagem de cá. São relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Então, olha só. A gente vai ter relações interespecíficas harmônicas e vai ter relações interespecíficas desarmônicas. Eu acho que a gente está no finalzinho da aula. 3 minutos. De qualquer forma, eu vou explicar aqui o que der. E na próxima aula, que começa daqui 10 minutos, eu volto e a gente termina de explicar isso aqui. Tá bom? Então, as relações harmônicas, deixa eu ver ali, tem alguém mandando uma pergunta. Professor, esse esquema tem no livro? Não. Tem um outro esquema lá no livro, tá? Mas eu vou mandar a aula para vocês. A hora que terminar a última aula, né, que termina 1h da tarde, aí eu mando as aulas lá para o Célio e o Célio vai disponibilizar no site para vocês. E aí você pode pegar lá. Esse esqueminha é bom que eu arranjo, né? Bom, só lembrando os senhores que essa matéria já é matéria do 2º ano. Ah, é por isso que não tem apostila. Isso. Porque eu já terminei a minha matéria com vocês no 1º ano, e quando chegar no 2º ano, vocês vão ter ecologia, e lá no livro do 2º ano tem esse esqueminha. Mas é muito melhor você já ir aprendendo agora do que eu ficar revisando conteúdo aqui. Se alguém ficar de recuperação, aí a gente vai dar uma atividade em cima desse conteúdo, tá bom? Mas eu acho que essa sala só tem pessoas que são dedicadas, meninos que são assim, ó, estudo o dia inteiro. Nesse momento, por exemplo, não deve ter... Falou, professor, fica com Deus. Eu acho que nesse momento não tem ninguém deitado aí, só ouvindo a aula, porque... eu acho que deve ter, né? Meninos e meninas, a gente vai terminar a aula daqui 1 minuto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Terminou, né? Minuto final. Mas, quando chegar na próxima aula, a gente continua nesse mesmo esquema aqui. Quero dizer para vocês que esse assunto, velho, sem sombra de dúvida, é um dos melhores assuntos que a gente estuda na biologia. E, na hora de chegar o momento que você tiver que estudar isso aqui o ano que vem para aprender mesmo, tenho certeza que você vai ficar de boa, você não vai ter nenhum problema não. Então, atenção, meninos e meninas, estamos aí no minuto final. Daqui a pouco eu volto. Daqui 10 minutos nós estaremos de volta. Falou? Tchau.